economia circular nada mais é do que a gente prolongar a vida de um produto, porque basicamente todo produto ele tem um tempo, né? Ele tem ciclo de vida, um ciclo né? de vida, um começo, meio e fim. Então, assim, trazendo agora, como você bem colocou, para o nosso negócio, né? Que a R3 ela é especialista em logística reversa, principalmente de eletrônicos. Logística reversa como um todo, mas o carro-chefe são os eletrônicos. Isso tem um nome no mercado, né, Viana? Que é o lixo eletrônico. Lixo eletrônico, sucata digital. Tá. Mas, por exemplo, falando de economia circular, então você imagina que a gente pode fazer uma coleta, por exemplo, numa empresa grande de notebooks. Vamos pegar aqui um produto que ele é muito comum, porque ele está no coração de toda empresa, precisa de computador. Ele passa por vamos falar que eles estão funcionando. Ele passa por um processo de destruição de dados, de acordo com a LGPD, tudo mais. A gente revitaliza ele e volta ele para o mercado por um preço extremamente menor. Revitaliza, você diz, é dar uma manutenção, ver se está tudo em ordem, limpeza, esse tipo de coisa. Dá uma garibada. Uma garibada, exatamente. Porque e põe no mercado a um preço muito inferior do que um novo. Porque normalmente a gente pega, uma parte disso está detonada, né? Tá feia, tá com adesivo e tal. E então a gente dá essa sobrevida. Então um produto que eventualmente duraria 4 anos... E é muito comum isso no mercado. A gente vai lá e garante 6, 8 anos para esse produto, dá uma sobrevida. Legal, e eu estou dando um exemplo do notebook, mas isso serve para qualquer produto que a gente está falando aqui, um microfone, uma mesa de som, um ar-condicionado, uma televisão e daí para frente. Então, economia circular é meio que a gente ganhar... Reutilizar, né? Reutilizar. Dá mais vida para esse produto e a gente volta ele para o mercado, inclusive com um preço mais acessível. Quem não deve estar gostando muito dessa história aí são os grandes fabricantes, né? Porque, pessoal, a gente sabe, existem algumas estratégias que, por exemplo, tem uma que é a tal da obsolescência, né? Então, algumas empresas, né, alguns produtos, ele tem um tempo de vida. Perfeito. Né, Viana? Perfeito. Porque, como que funciona isso, né? Por exemplo, uma televisão. Televisão, em média, ela dura o quê? 4, 5 anos. Aí ela começa a apresentar um defeito. Hoje em dia, os técnicos, não é como antigamente que o cara identificava lá o componente, ele ia lá, trocava aquele componente. Hoje não, deu problema na placa, tem que trocar tudo. Pô, o preço da placa é praticamente o preço de uma TV nova. Você não vai mandar arrumar, você fala, não, vale a pena. Exato. É uma TV já velha, né? Eu não vou gastar o valor para arrumar quase de uma TV nova. Eu vou jogar fora isso aqui e vou comprar uma nova. Mas isso é meio que uma estratégia das empresas, né? Estratégia de obsolescência do produto. Sim. Né? Eles fazem de propósito. Se você fizer uma televisão que dura 40 anos... Como antigamente, né? Antigamente. Pô, a empresa fala, como que eu vou fazer? Né? Como que eu sobrevivo? Né? E então é aquilo que eu estava dizendo, né? Tem algumas empresas que talvez não estejam gostando, mas isso para a sociedade é uma coisa maravilhosa, né? Porque isso traz a sobrevida no produto e faz com que a gente não descarte toda hora os produtos, né? Exato. E além do mais, você passa a consumir de maneira mais eficaz. Então, uma vez que você não comprou um novo, você está deixando de gastar dinheiro com aquele novo, você está dando chance de usar um seminovo. Então, assim, você está aumentando o tempo de vida daquele produto. Então, é um consumo consciente, vamos chamar assim. E isso tudo você faz lá na R3? Tudo. Essa é uma das caixinhas que a gente faz. Aquele produto que não tem como ser recuperado, né? O que vocês fazem com aquele produto? E é o que a gente estava falando agora, né? A famosa sucata digital. Porque eventualmente ele vai quebrar mesmo, como você falou, dependendo da placa-mãe, dependendo do produto eletrônico. Quando ele quebra, ele não tem mais conserto. Certo. Aí ele vira uma sucata eletrônica, um lixo eletrônico. O que a gente faz? Existe sim uma maneira certa de fazer isso, que é a destinação final desse produto. Então a gente coleta esse produto nas empresas em quantidades maiores, traz para dentro dos galpões para fazer toda a desmontagem. Então, na essência, aquele produto, aquela televisão, um notebook, um ar-condicionado, na essência, como a gente desmonta, ele volta a ser matéria-prima. Então, a gente separa todinho ele. Perfeito. Então, ele vai virar plástico para cá, alumínio para cá, placa para cá, fio para cá. A gente separa todo para fazer depois a volta dele para a usina, que é onde vai fundir tudo de novo e ele vai voltar para a cadeia. Perfeito.